É, pessoal, o Brasil não tá indo para um caminho bacana e 2025 já começa de uma maneira que muita gente pode quebrar. Então tá lá. Copom eleva juros básicos da economia para 13,25% ao ano. Nós subimos a nossa taxa de juros somente em uma lapada 1%. E estamos num patamar elevado e nessa hora muitas pessoas se confundem e pensam o seguinte: não, mas que negócio é esse de Selic, de taxa de juros? Eu não quero nem saber. E eu vou falar a real também, que 1% não deve fazer muita diferença não. É, 1%, o que é um, né? O que é um? R$1 muda a vida de alguém, 1% na taxa de juros vai mudar? Tem muita gente que tá preocupada em pagar a conta do mês, não aprendeu na escola sobre economia, não aprendeu sobre o impacto da taxa de juros, não sabe que isso vai afetar o bolso dela, que vai afetar as finanças pessoais, tanto do cara que é mais rico, quanto do cara que é mais pobre. Exato, então, para exemplificar, para ficar muito claro para todo mundo, a taxa de juros é basicamente o preço do dinheiro. O quanto custa, seja para você emprestar o seu dinheiro e receber juros, quanto para você pegar emprestado e, obviamente, quem pega emprestado paga juros. Tanto que aqui nós estamos no site do Tesouro Direto, então a taxa Selic está em 13,25. Então, se você investir no Tesouro Selic, você vai receber isso. Porém, o pré-fixado, que você já fixa antes, você já sabe antes, você trava o quanto você vai receber de juros, tá pagando mais de 15% ao ano. E por que isso vai poder quebrar muita gente, desacelera a economia e pode causar um impacto gigantesco? Vamos pegar um cara que é um empresário, mas não é um empresário bilionário, multimilionário, é um empresário que é o comerciante. Vamos pegar o cara que tem algumas sorveterias. Ele tem 6 sorveterias na cidade. Cada sorveteria dá uns 15 mil reais de lucro. Então, dá uns 90 mil reais de lucro todos os meses aí para esse empresário. Um empresário pequeno aí para pequeno médio. O que acontece? Esse cara tá com o dinheiro parado. E aí, com a taxa de juros nesse patamar, ele vai pensar 1, 2, 3, 4, 5 vezes antes de expandir. Então, ele tem 6 sorveterias, ele tá pensando em abrir a 7ª, já tá com o dinheiro parado na conta, mas ele tá vendo que a taxa de juros hoje ele tá recebendo 13% ao ano para deixar esse dinheiro parado, sem tomar risco, sem ter mais trabalho, sem ter que contratar gente, gerir pessoas, sem ter a chance de dar ruim. Isso no pós-fixado, né? Em colocar lá, conforme o juro vai se movimentando, vai modificando quanto ele recebe. Se ele pré-fixar, já tá botando 15% ao ano. Exato, esse mesmo empresário, se ele quer pegar um empréstimo. Então, que tem o caso de quem já tem dinheiro na conta, que ele poderia abrir a próxima sorveteria, por exemplo, com capital próprio. Ele vai pensar, não, eu posso deixar investido, sem dor de cabeça, sem funcionário, sem nada, sem lei trabalhista, sem vigilância sanitária, tô tranquilo, vou deixar o dinheiro parado. E tem também o caso de quem não tem o dinheiro na conta, porém vai pegar empréstimo, vai se alavancar para conseguir abrir outro negócio, para conseguir expandir a empresa. Mas aí, com juro alto, quanto que ele vai precisar agora? Qual que é o juro que ele vai pagar para pegar emprestado? Se for bom, vai ser uns 20%, já que o pré-fixado tá pagando 15%. Tem que lembrar o seguinte, para você emprestar o teu dinheiro e receber juros, você vai receber aí os 13,25 no Tesouro Selic, vai no pré-fixado receber 15, porém para você pegar dinheiro emprestado sempre custa mais caro, aí não tem pra onde fugir. Porque o banco, ele vai emprestar para você por 15% ao ano, sendo que ele pode emprestar pro governo, que é dono da máquina de imprimir reais, então ele não vai emprestar pela mesma taxa de juros, ele vai querer um juro maior para compensar esse risco. Então você vai precisar ir pegar um empréstimo pagando 20% e chutando baixo, na minha visão. Depende de garantia, depende do score do cara no banco, depende de muita coisa. E outro ponto importante também é para as pessoas que querem consumir. Então não é nem para montar um negócio que pode gerar mais lucro no futuro, é simplesmente o seguinte, não, que eu quero comprar um carro, não tenho dinheiro para pagar à vista, vou comprar parcelado, e o cara que não tem dinheiro, ele não fica vendo, quanto de juros que eu vou pagar nesse financiamento de carro. O que ele quer ver de fato é que ele vai parcelar, quanto vai ser a parcelinha, se cabe no bolso ou não. E por conta do juro tá mais alto, o quanto ele vai pagar para poder financiar, seja um carro, seja uma casa, vai ser mais. E muito provavelmente essa parcela não vai caber no bolso, ele não vai financiar. Até mesmo para financiar uma casa. Então ele queria lá financiar uma casa, ter a casa própria e realizar o sonho da família. Ele vai olhar essa taxa de juros, vai ver, não, eu tenho dinheiro da entrada, quanto que fica a parcela? A parcela não cabe no bolso, ele não vai financiar. Então isso desaquece a economia. É menos emprego sendo gerado, é menos consumo das pessoas, acaba sendo ruim para todo mundo. Tanto
que tem gente que chega e fala, não, calma lá, se o juro alto por muito tempo causa uma crise no país, pode causar uma recessão, porque simplesmente o Banco Central, que é quem controla a Selic, não vai lá e baixa na canetada, joga logo para 6, 5%, que dessa forma fica tudo tranquilo, fica tudo bacana. E o juro acaba sendo um mecanismo usado para conseguir deixar a economia dentro dos trilhos, deixar a economia funcionando da forma correta. E o que acontece? Um problema muito grande que nós estamos tendo hoje em dia, tá até a notícia, fisco arrecada como nunca, dívida cresce como sempre. Então, o Estado está arrecadando demais, e o que é esse arrecadar demais? É cobrar mais impostos. Eu, você, todo mundo tá pagando muito imposto. Separei para mostrar aqui para vocês as DARFs de imposto que nós pagamos somente nesse mês agora de janeiro. Então tá aqui, ó, boletinho da Receita Federal. O quanto nós pagamos aqui em todos os impostos. Aí tem PIS, COFINS, ISS, CSLL, IRPJ, mas tá aí, ó. Primeiro imposto, 91 mil, segundo, 21 mil, terceiro aqui o ISS, 15 mil, mais um aqui, 4.700, mais um, 22 mil. Então eles estão arrecadando demais, estão cobrando muito imposto, e mesmo assim as contas estão fechando negativo. Por que tá fechando negativo? É muito simples, que eles estão arrecadando muito, cobrando muito, mas ao mesmo tempo estão gastando ainda mais do que eles são capazes de arrecadar. E isso gera uma desconfiança muito grande no investidor estrangeiro. Então pensa o seguinte, você tem um dinheirinho sobrando, e aí vem um primo teu, vem dois primos diferentes. O primeiro é o cara que não tem um emprego, ele arruma um bico ali, outro aqui, ele só gasta, ele vai lá na balada, gasta um monte, ele é viciado em droga também, então gasta com droga, e ele veio te pedir R$1.000 emprestado. E da mesma forma veio outro primo, que é um cara ponta firme mesmo, ele é pai de família, ele se preocupa com as finanças dele, ele trabalha, tem um emprego, e esses dois vieram pedir dinheiro pra você. Um se complicou porque o filho ficou doente, por exemplo, e o outro tá querendo só fazer aquela curtição, aquela baguncinha. Pra quem que você vai emprestar? Pro primo número 1, que é o drogado, ou pro primo número 2, que é o pai de família? O investidor estrangeiro, olha isso, que nós estamos gastando mais do que arrecadamos, então ele vai exigir um prêmio de risco maior, uma taxa de juros maior pra estar emprestando dinheiro pro Brasil. Que nessa analogia, muitas vezes a pessoa vai falar, não, nem emprestava pra ele, nem colocava meu dinheiro lá, mas você pensa o seguinte, não, você vai ter que emprestar. O que acontece? Vai ver a taxa de juros, não, pra eu emprestar pra esse aqui, que a desconfiança é muito maior, eu vou ter que colocar um juro muito mais alto pra poder compensar. Então, aqui nós temos que ter uma taxa de juros mais alta, porque se estiver lá embaixo, não vai compensar. Você pensa o seguinte, investidor estrangeiro vai investir aqui no Brasil, aí ele pensa, não, vou investir no Brasil para receber, por exemplo, sei lá, 6% ao ano em real. Ele prefere investir lá fora, nos Estados Unidos, para receber 4% ao ano em dólar. Exatamente, uma moeda mais forte. Então, se simplesmente o Banco Central abaixa o juro na canetada, vai gerar uma desconfiança ainda maior do investidor estrangeiro, vai ter fuga de capital do país, vai ser o investidor estrangeiro vendendo reais e comprando dólares, ou seja, o dólar que já chegou aí a mais de R$6, agora deu uma recuada, tá 5 e pouco, ia estourar ainda mais. Com um dólar mais alto, o que acontece? A inflação acaba estourando também no Brasil, porque as commodities, combustível, diversas coisas que impactam no teu bolso, na tua comida, no teu transporte, são cotadas em dólar. Exato. E ainda não para por aí. Nós estamos com a Selic aí em 13,25 e a expectativa até o final do ano é fechar uma Selic em 15,25% ao ano. E isso não acontece aqui no Brasil, mesmo lá no Dilma 2, toda a crise que aconteceu, todo o problema, petrolão, inflação nas alturas. Mesmo naquela época nós chegamos a uma Selic em 14,25. Então a expectativa é estar com uma taxa de juros ainda maior do que daquela época. E como que poderia acontecer, qual que tinha que ser o desenrolar dos fatos para conseguir descer essa taxa de juros mais para frente? O Estado mostrar que ele está preocupado com o fiscal, que ele vai cortar gasto, que ele não vai gastar mais do que arrecada. Isso vai acontecer, principalmente nesse governo, eu acredito que seja muito difícil. E junto com isso, tinha que mostrar que a inflação está mais controlada, que eu vejo que essa subida do dólar para R$6, que foi em dezembro, novembro, ainda não foi impactado na inflação aí do país também. Exato, então esse dólar acima de R$6 não teve efeito ainda de fato nos preços, né? Que leva um tempo, tem estoque e tudo mais, tem aquilo que já foi comprado, até fazer a próxima compra, o próximo estoque, pra realmente ver qual foi o impacto no preço ainda não chegou. E agora o ponto que chega o pessoal
e gosta de falar, gosta de abrir a boca, eu vou mandar, que é pra falar merda. Que quem fala isso é um cara burro mesmo, que ele não entende o básico de economia, que ele chega e fala, não, que esse juro mais alto é uma maravilha pra quem é muito rico, pros milionários, pros bilionários. O juro mais alto somente ferra com o pobre e deixa o rico cada vez mais rico. E a gente tem que lembrar o seguinte, que realmente, com o juro mais alto, você fazer um investimento com risco muito baixo, tem uma rentabilidade alta. Porém, quem é muito rico de verdade, não tem a maior parte do dinheiro somente em caixa, dinheiro na conta, que vai deixar na renda fixa, que vai render gostoso aí no pré-fixado 15 ao ano, que vai deixar no Tesouro Selic rendendo 13,25. Acaba não sendo isso. Quem tem muito dinheiro de fato, tem o dinheiro em empresas, em negócios. E vocês viram como afeta de forma negativa ter um juro muito alto. Tanto que lá no final do ano passado saiu notícia. Estamos ferrados, diz Rubens Ometo, ao criticar a política econômica de Lula para Galípolo, que é agora o presidente do Banco Central. Então, o Rubens, ele é presidente da Cosan, que é uma empresa gigantesca, uma holding, que é listada na Bolsa de Valores. E o que aconteceu? A Cosan tem uma dívida gigantesca. Então, você para ver aqui, ó. Eles têm uma dívida bruta de quase 70 bilhões de reais. Recentemente aí venderam a posição que eles tinham na Vale, venderam com a Vale lá embaixo mesmo assim para conseguir amenizar a parte dessa dívida. Aí é só você pensar comigo, com uma dívida de quase 70 bilhões, com o juro mais alto, consequentemente, o custo dessa dívida fica muito mais caro. Hoje no Brasil tem empresa que estava com uma alavancagem mais alta, que estava com uma dívida alta, que está trabalhando somente para pagar a dívida. Então isso aí prejudica aquilo que nós já falamos da economia real. Exato, então a empresa que está apertada, que estava endividada e vai ter que trabalhar só para pagar a dívida, o que ela vai fazer? Ela vai diminuir, ela vai enxugar custos. E o que é enxugar custos? É demitir gente, é fechar algumas operações. E isso faz com que, infelizmente, o pobre fique desempregado. Exato, mas foi esse mesmo empresário aí, presidente da Cosan, que foi lá e doou 1 milhão pra campanha do PT, né? Aí fez o L e acabou meio que se arrependendo no final aí, tava criticando a política econômica. E outro ponto importante também é o seguinte, que o empresário que vai lá, faz acontecer, cresce a empresa, muitos deles têm como objetivo abrir capital na Bolsa de Valores, fazer o IPO, que ele vai lá, vende parte do negócio dele pro mercado, para as pessoas que querem investir, e bota muito dinheiro no bolso. É nisso aí que o empresário fica rico de verdade. Então, quando ele abre IPO, quando o juro tá baixo e a economia tá aquecida, que ele consegue vender mais, quando o juro tá baixo, que ele consegue pegar a alavancagem, um crédito barato para crescer, o empresário ganha dinheiro de verdade, girando a economia do país, ele ganha dinheiro de verdade, movimentando tudo isso. E se o juro tá alto, ele não consegue fazer. Então, beleza, o dinheiro que ele já tem na renda fixa vai estar rendendo mais, mas ele não tá fazendo dinheiro de verdade com isso. Tanto que no Brasil nós já temos, pode botar a notícia, nós já temos mais de 3 anos que tá na seca de IPO. Que isso significa que as empresas não estão abrindo seu capital. E por que elas não estão fazendo isso? Porque o cenário macroeconômico e o juro tá alto. É aquilo, né? Abre IPO, as pessoas não querem investir por conta de pensar o seguinte, não, pra que eu vou investir na bolsa? Pra que eu vou comprar um negócio que existe risco, sendo que eu posso botar na renda fixa, render aí no pré-fixado 15 ao ano, comprar o IPCA mais 8 quase, deixar no Tesouro Selic rendendo 13 e pouquinho. Então, acaba sendo isso o principal aí que o pessoal tem que entender na parte da taxa de juros. Então, beleza, o dinheiro que você deixa na renda fixa, na caixinha, no Tesouro Selic, rende mais, porém para a parte econômica, para o funcionamento do país de verdade, acaba atrapalhando, mas é aquilo. E atrapalha principalmente, no final das contas, o mais pobre. Porque o cara que tem mais dinheiro, o cara que é empresário, ou o cara que tem uma boa reserva na renda fixa, então o cara é lá, investidor, esse cara vai estar com o dinheiro rendendo mais. O cara que é empresário vai ter que demitir, mas no final das contas ele não vai deixar de comer porque tem gente sendo demitida. Só se a empresa dele quebrar com força mesmo, ele ficar com um monte de dívida. Mas quem é mais prejudicado mesmo, acaba sendo mais pobre, que vai perder o emprego, vai automaticamente quando o juro tá mais alto. É para conter uma inflação. Comenta aí se o seu custo de vida subiu somente no ano de 2024, 4,83%. Que eu vou falar que o meu custo de vida subiu muito mais. E aquilo, o investidor, agora a pessoa física mesmo, que investe em ações, investe em fundos imobiliários, tem sofrido bastante ultimamente, tá caindo tudo por conta do juro. Então, se o juro tá mais alto, as pessoas pensam o seguinte, não, beleza, para eu investir agora,
em algum ativo, numa ação, num fundo imobiliário, ele tem que pagar um prêmio de risco maior. Tem também a sardinhagem, o pessoal vende lá no prejuízo tudo que tiver e coloca na renda fixa. Porém, aí que vem a importância de você diversificar o seu patrimônio. Então, realmente, quem investe em ações, fundos imobiliários, está sofrendo bastante. Sofreu aí no final de 2024, está sofrendo agora em 2025. Porém, quem diversificou e investiu parte no exterior também, tá mais tranquilo. Então, se a gente para ver, a bolsa americana, esse aqui é somente o índice, não tô nem pegando uma empresa de forma individual. Deixa eu abrir o gráfico aqui. E a plataforma que nós utilizamos é a Quantifury. Lá você tem o TradingView, que é uma plataforma que é uma assinatura cara para você ver os gráficos, e aqui você tem de graça. Mas enfim, ó, se for pegar de janeiro de 24 até agora, a bolsa americana subiu em dólar 30%. Porém, lá em janeiro de 24, o dólar tava 4,85. Agora o dólar tá batendo seus R$6. Então, se for ver o quanto subiu a bolsa americana em real, passou aí dos 50%. E na Quantifury você consegue tanto investir no exterior, que nem eu mostrei aqui na bolsa americana, você consegue comprar ações americanas também. Então, por exemplo, eu quero comprar uma... Aqui, ó, quero comprar uma Tesla, por exemplo, tem aqui. Quero investir no Facebook, que é a Meta, tem aqui. Então você consegue investir no exterior e consegue comprar também criptomoedas, consegue comprar Bitcoin, consegue comprar outras criptomoedas, 100% taxa zero. E para quem é nosso seguidor, criando a sua conta existe uma recompensa especial. Então você vai lá, cria a tua conta, tem aqui ó, Quantifury, vai estar na descrição, Quantifury Gêmeos, aqui ó. Você colocando o código Gêmeos na abertura da conta e fazendo o primeiro investimento equivalente a $50, você recebe uma recompensa em Bitcoin que vai de 3 até $250. Eu, quando criei minha conta, antes da parceria, ganhei $20. O Renan ganhou 5 também. E pode ser o pontapé inicial para você começar a investir lá fora também, começar a construir o seu patrimônio em dólar. Exato, diversificar para não estar somente no Brasil. Quem investiu lá fora conseguiu crescer muito seu patrimônio no último ano. E além disso também, junto no próprio site da Quantifury tem um tutorial com o passo a passo de nós fazendo aqui, ó, o primeiro investimento. Quantifury. Então você vai lá, você vai ter esse passo a passo completo para começar a investir no exterior também. Comenta aí, o que você vê aí pro Brasil do ano de 2020, no ano de 2025, se você acredita que vai melhorar, se as coisas só vão piorar. E é isso aí, até o próximo vídeo.